Amados e queridos irmãos, o texto em Gênesis 24 nada mais é do que uma figura, um acontecimento para nós. Tá? O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, vai dizer que tudo o que está no Antigo Testamento, na lei, a lei ela começa ali dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis também vai falar sobre as figuras. Então a Bíblia vai dizer que essas coisas antigas são figura das coisas que haveriam de acontecer. Deus tem uma revelação para nós aqui nesta palavra, para mim, para você como igreja, não é? E para a gente entender, quem já é conhecido do texto, vai entender o seguinte, que Abraão já era velho, tá? Seu filho Isaac tem cerca de 40 anos de idade, e ele vai dizer assim, vai orar a Deus e quer uma esposa para Isaac. Deus tinha prometido para Abraão uma descendência, e Isaac não é casado ainda. Só que ele quer que essa descendência seja do meio do seu povo, ele não quer que Isaac case com mulheres estranhas. E ele vai falar para o seu servo, seu empregado, que é Eliezer, um empregado antigo, e vai falar para ele, olha, você vai jurar por Deus, você vai jurar que você vai lá no meio da minha parentela, de onde eu saí, e vai buscar uma esposa para Isaac. E o servo jurou, e diz a Bíblia que ele foi. Quando ele chega lá na terra da parentela de Abraão, se você ler o texto todo, você vai ver que ele faz uma oração a Deus, e ele fala assim, Deus, prospera esse negócio aí que o senhor Abraão mandou fazer, e faz o seguinte, que a escolhida de Isaac, tá? Ele parou próximo do poço, e ele vai falar para Deus, Deus, faz com que aquela mulher que é escolhida, aquela jovem, a virgem, que é escolhida para Isaac, quando ela vier tirar água, eu vou pedir água, e ela vai falar assim, bebe água, e ainda darei água para os camelos. Daí a pouco vem uma jovem chamada Rebeca, e quando ela está chegando ali, o que vai acontecer? Ele chega para ela e fala assim, me dá água. E ela pega assim, você toma água e ainda vou tirar água para os camelos. E ele fica muito feliz, porque foi exatamente conforme ele pediu a Deus. E ele, com aquela felicidade, ele começa a dar presentes para aquela jovem e começa a explicar a situação, né? E ele pergunta de quem ela é filha, ela vai dizer que é filha, né, do irmão de Abraão, na verdade. Ela acaba sendo prima de Isaac. E ele dá pulseira, dá joias, dá ouro para ela. E ela leva até a casa dele. Quando chega lá na casa dele, está lá o seu irmão chamado Labão, está os seus pais, e é explicado, os pais falam, realmente isso vem de Deus, pode levar a moça, mas só se ela quiser, né? E daí pergunta para ela, você vai querer ir com este homem? E ela fala assim, eu irei. E ela entra, sobe no camelo, né? E vai ao encontro. E a Bíblia diz que pela tardinha, Isaac, ele está saindo para orar. Quando ele sai para orar, ele vê de longe ela vindo e ela vê Isaac. E ela fala para o servo assim, quem é aquele moço que está vindo? Ela não conhecia Isaac, mas ela pergunta, quem é aquele varão que está vindo? Né? E o servo fala assim, é Isaac, meu senhor. E ela se cobre com o véu e eles se encontram, então ele toma ela como esposa. Escuta isso nesta noite, né? O que esta palavra significa para nós. Deus, ele usa muitas figuras no Antigo Testamento para revelar coisas do Novo. Por exemplo, alguns sofrimentos de Davi significavam o sofrimento de Cristo, tá? Tanto é que Davi estava sofrendo em determinado momento, no Salmo 22, ele vai dizer assim, Deus meu, por que tu me abandonaste? E na cruz, exatamente o que Jesus vai dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Né? O sofrimento de José ao ser vendido, traído pelos irmãos, né? E depois ser posto como governador, é uma figura de Cristo também. Aquele que foi traído, foi vendido, né, por Judas, mas depois Deus deu para ele um nome que é sobre todo nome. Quem está entendendo isso? Diga aleluia. Esse texto aqui é a figura do arrebatamento da igreja. Então o que significa tudo isso? Abraão, nesta figura aqui que Deus quer mostrar para nós, significa Deus, o Pai. Eliezer, que é o servo, significa o Espírito Santo. Isaac significa Jesus. E Rebeca significa a igreja. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Como que vai ser o arrebatamento? O que vai acontecer? Assim como Abraão enviou o servo para buscar, tá, uma esposa para o seu filho, Deus o Pai enviou o Espírito Santo para buscar a igreja, a noiva, a esposa do seu filho Jesus. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Paulo, escrevendo acerca, né, da igreja e também sobre o casamento, né, ele diz o seguinte, deixará, assim como está no Antigo Testamento, está escrito, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa e serão os dois de uma só carne. Quando Paulo escreve isso, ele vai dizer, grande é este mistério, digo, não a respeito do homem da mulher, mas entre Cristo e a igreja. Por quê? Porque a mulher, né, ou o homem, ele deixa seu pai e sua mãe. O homem deixa seu pai e sua mãe, né, e se une com a esposa, se torna dono de uma carne. Aleluia! Jesus,
ele deixa o pai, ele vem na terra, né? Ele deixa o pai, vem com um corpo de carne e se une, e deixa também sua mãe da terra, que era Maria, né? E se une à sua esposa, que é a igreja, e passa a ser dois numa só carne. Por isso, escuta isso, quem mexe com a igreja, mexe com o próprio Senhor Jesus, aleluia. Daí é importante você estar ligado ao corpo de Cristo, crer em Cristo, estar ligado àquele que é a cabeça, porque quando você está ligado a Cristo, assim como você, se você se espetar, irmão, aí um espetinho, vidrinho pequenininho, você vai pegar uma lupa, você vai pegar uma agulha, você vai querer tirar do seu corpo, que aquilo incomoda, aleluia. Aquilo que está naquele que é membro, que é corpo de Cristo e que não pertence ao corpo, você vai lá e vai falar assim: eu tenho que cuidar dele, tenho que cuidar dela, porque isso está incomodando o meu corpo. Aleluia! Então, Abraão significa Deus, guarda isso. Isaac significa Jesus, Eliezer, o servo, significa o Espírito Santo, e Rebeca significa a igreja. Assim como Abraão envia o servo, o Senhor envia o Espírito Santo. Só que tem um detalhe, ele vai dizer assim, o servo: e se a mulher não quiser vir, vai tornar seu filho chegar lá de novo, voltar para aquela terra? E Abraão, que significa Deus, vai dizer: não, meu filho não voltará para aquela terra. Guarda que meu filho entre lá de novo. Muitas pessoas dizem assim: se Jesus viesse hoje aqui, o jogo mataria ele de novo. A questão é que o filho não vai vir de novo aqui desta forma. A Bíblia diz que nós vamos encontrar com ele nos ares. Mas já já você vai entender isso. Então a Bíblia diz que ele foi, quando ele chega lá, ele faz prova com Deus, ele faz o teste, a moça pega a água, né, dá para ele, dá para os camelos. Daí ele, quando vê que é, ele começa a dar joias, dá ouro, dá coisas de ouro, preciosas para aquela jovem. Aleluia. E era uma jovem virgem, ou seja, a Bíblia diz que a igreja está guardada para Cristo como uma virgem para o seu esposo. Note que não diz que é uma mulher caquética, nariguda, beiçuda, com verruga, né? com as mãos esqueléticas. Não é um monstro, mas é como uma jovem virgem. Ou seja, essa feiura espiritual, vamos dizer assim, significa o pecado na igreja. Virgem fala de pureza, não é? E a joia significa que a igreja recebe presentes de Deus. Os presentes de Deus significam os dons que Deus dá para a igreja. Deus quer te dar um dom, você sabia disso? Aleluia. Pode te dar o dom da sabedoria, pode te dar o dom da revelação, da visão, da profecia, pode te dar ciência e o conhecimento das coisas de Deus. Aleluia. Algum dom ele pode te dar o dom de orar, que é um dos que mais as pessoas não querem. Aleluia. Porque ele não aparece para ninguém, só aparece para Deus. Aleluia. Então ele presenteou a noiva. Antes da noiva se encontrar, ou seja, o tempo de receber os presentes, os dons de Deus é agora. Quem pode dizer aleluia? É encontro nesta terra. E quando ele chega lá, o Labão e o pai da moça falam assim: entra, meu amado, não fique lá de fora, significando que tem lugar. Que o Espírito Santo está do lado de fora. Até na igreja de Laodiceia, a Bíblia diz que ele está à porta e bate. Então eles chamam o Espírito Santo. Então vem, entra, meu amado, não fica aí do lado de fora. Sempre lembrando que o servo significa o Espírito Santo. E ele entra, e ele diz, ele conta tudo aquilo que aconteceu. E os pais falam assim: você quer ir com este homem? E ela vai falar assim: eu quero. Para pensar comigo. Imagina que chega uma pessoa na sua casa e fala assim: ó, você vai vir comigo agora. E você nunca viu aquela pessoa. Como que você vai falar para aquela pessoa? Eu vou. Aleluia. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Sabe por que isso aconteceu? Ela, não é que ela não amava a sua família, mas ela vai ver que existe algo muito maior em jogo. Aleluia. É uma coisa totalmente de Deus, não é? Não é uma coisa que ela vai fazer por decisão própria. Eu creio que ela está impulsionada porque Deus queria ensinar para nós. Sabe o que significa isso para nós? É a mesma coisa que alguém olhar para você e falar assim: tu vai para a igreja? Tu vai para Jesus? A qualquer momento o Senhor Jesus vem nos buscar. E aí quem sabe um varão, o anjo do Senhor vai parar perto de você e vai falar assim: ei, você vai? E você tem que estar preparado para falar assim: eu vou largar tudo e eu vou porque o Senhor está vindo. E eu vou deixar tudo para trás porque eu estou apegado ao Senhor, então eu vou. Aleluia. Então ela fala: eu vou. E ela monta no camelo e ela vai. Quando ela está no caminho, a Bíblia diz que Isaac está saindo para orar. Aleluia. Porque Isaac, ele está esperando o Senhor. Isaac está com 40 anos. Isaac orava. Aleluia. Você está orando para a tua varoa, pelo teu varão? Aleluia. Tem que esperar. Ficou no Salmo 40. Ele está com 40 anos e ele vai orar. Aleluia. Ele vai clamar. E Rebeca está vindo e vai se encontrar com Isaac no campo. Aleluia.
A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,16 que o Senhor está vindo, né? E a Bíblia diz que nós vamos encontrar com Ele nas nuvens. Aleluia! A Bíblia vai dizer, na verdade, nos dias do mistério, nem todos dormirão. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao tocar da última trombeta, os mortos se ressuscitarão primeiro, depois nós ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nas nuvens. Ou seja, a igreja, ela encontra com o Senhor. Ela vai sair ao encontro do Rei da Glória. E ali o Senhor toma e vai para as núpcias. Vai haver as bodas do Espírito. O que significa tudo isso para nós, irmãos? As bodas do Cordeiro, para nós nesta noite. Que o Rei está voltando. Aleluia. A sua igreja está se preparando. A qualquer momento, o Espírito Santo, eu creio que ele já tocou naqueles que são filhos de Deus, que é tempo de orar. É tempo de consagrar a vida. É tempo de se consertar. É tempo de buscar a face do Senhor. Porque o maior evento está para acontecer. E não é a invenção de uma vacina. O maior evento será a volta do Senhor Jesus. Aleluia. Uma das coisas que nos chama a atenção no livro de Êxodo é quando o faraó, Deus manda as pragas sobre o Egito. E quando ele vê que não tem mais saída, Deus mandou praga de rã, de mosca, de piolho, de feridas, né, de trevas. Quando chegou uma hora que ele não dava mais, porque ele falou assim, tudo bem, eu deixo o povo ir, mas somente indo, não vá longe. E outra hora ele vai falar assim, tá bom, mas deixa as crianças. Aleluia. Escuta isso nesta noite, aleluia. Somente que indo, não vá longe. Isso é o que o diabo quer da sua vida. Ah, vou na igreja, mas deixa eu por aqui, vou lá dar um aleluia, falar um amém, uma vez por semana. E o diabo é que não quer que você vá longe. Aleluia. O Senhor Jesus quer que você vá longe, que você não olhe para trás, vá avante. Aleluia. Não esquecemos os pequeninos para trás, mas indo, se desprendendo. Aleluia. O diabo queria que o povo de Deus ficasse no Egito, com o pé no Egito, pensando no Egito, aleluia, com saudade do Egito, aleluia. Mas aquele que era povo de Deus pensava, não, eu vou atravessar o mar, vou cantar do outro lado, porque essa terra aqui, Egito, não é minha terra. Aleluia. Então muita gente hoje quer um Jesus assim. Ele quer Jesus, mas ele quer um Jesus do Egito. Ah, eu quero Jesus sim, mas deixa eu ficar aqui. Aleluia. Você tem que aprender que você é peregrino nesta terra, você é forasteiro. A nossa pátria não é aqui. Aleluia. Você está passando por aqui só. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que Moisés, ele, pela fé, Hebreus 11, ele saiu do Egito, não temeu a ira do rei, porque ficou firme, como que vendo o invisível. Então o que é o invisível que Moisés viu? Ele ficou firme, como que vendo que não existia. Ele ficou com a luneta espiritual pensando, não, eu vou pensar no futuro. Aleluia. Eu não vou pensar, porque no Egito ele tinha um bom trabalho, era príncipe, ele podia estar na linha de sucessão de Faraó, do rei, né, porque ele foi filho de criação, tinha os estudos da ciência da época, mas ele pensou, não, eu prefiro sofrer com o povo de Deus. Aleluia. Esta é a figura da igreja no Antigo Testamento. Aquele povo saindo do Egito, o mar se abrindo e eles chegando do outro lado da terra prometida. Então vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Que você venha ser como uma noiva preparada para a volta. Para isso,